Senhor Deus e Pai, o Senhor se faz presente nesse mundo. Amém. A Tua presença é real no meio Glória de a nós. Deus. Estamos alegres porque Pai. o Senhor faz esse culto melhor. É, E aqui está o Teu servo para Te louvar, para Te glorificar com a Tua santa palavra que o Senhor deixou para nós. Abençoa o Teu Filho, traz a Ele a palavra santa vinda do céu. O Senhor já preparou ele durante essa semana, o Senhor já preparou ele durante os estudos, mas que nesse momento agora, que ele desapareça, que o Senhor cresça, Aleluia. e que a boca dele seja usada com a boca do Espírito Santo de Deus, somente para a honra e glória do Teu santo Aleluia. nome. Usa o teu filho. É o que te Aleluia. pedimos em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Amém. Paz, tudo bem, pessoal? Mais um dia nos proporcionou e nos trouxe aqui. Bendito seja esse Deus maravilhoso. Né? Eu lembro que tinha um louvor antigo, que eu era tão pequeno, criado no Evangelho, e toda vez que o pastor ia pregar, ele cantava: em tuas mãos, Senhor, eu me coloco, fala comigo nessa hora. Puxa, eu sinto falta, vou dizer, que é engraçado, né? Hoje, graças a Deus por isso, a teologia tem avançado, tem atingido muitas pessoas, mas o que eu me lembro é que lá no interior do interior, esses homens não tinham abertura, esses homens não tinham contato com o seminário, mas a gente sabe que abrir a Bíblia você já faz a teologia, não é verdade? E esses homens pregavam a palavra de Deus, eram fiéis a esse Deus poderoso. E eu louvo a Deus por esses homens que passaram na nossa vida, que marcaram, e é por isso que eu estou aqui, porque eu vi o exemplo que esses homens davam. Era difícil você escutar alguém falar, né? O pastor fulano de tal fez isso, o pastor fulano de tal aconteceu isso. Eu lembro que minha mãe e meu pai me deixavam no culto, e eles não se preocupavam com nada, porque o diácono que estava lá, Diáconos Domingues, o nome, era feio. A gente crescia assim, coisa maravilhosa. E hoje as coisas estão estranhas. Puxando de orelha na molecada. Exatamente. Eu lembro que uma vez eu fui correr no púlpito, eu fui correr no templo com os meus amiguinhos. Os diáconos nos pegaram e deixaram a gente ajoelhados no púlpito. Lembra até hoje? Então é uma coisa que eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus por isso. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. E que o culto venha a ser um culto racional a esse Deus tão bondoso para nós. Porque Deus é bom e a tua misericórdia tem durado para todo sempre. Eu vou pedir para que você abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Crônicas, capítulo 33, do versículo 1 ao 20. Falaremos um pouco sobre o reinado de Manassés. Vamos passar sobre o cativeiro de Manassés e sua oração, e logo após isso a morte de Manassés. Deus entregará para nós uma mensagem nesta manhã. Mensagem que eu e você precisamos tomar muito cuidado e levar muito a sério, pois Deus é tremendo. 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 1 ao versículo
20. Amém? Diz assim: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões e diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Baalins e fez pois ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito em Jerusalém: porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todos os exércitos dos céus nos dois átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhavam pelas nuvens. Era agoureiro. Praticava feitiçarias. Tratava com necromantes e feiticeiros. E prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não removereis, pois, o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenha cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Agora vamos passar para o versículo 10 sobre o cativeiro de Manassés e sua oração. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante Deus de Israel. Fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disto, edificou um muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e à entrada da porta do peixe, abrangendo o feu. E o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus.
a morte de Manassés, quanto aos mais atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus e as palavras dos videntes que lhe falaram no nome do Senhor, Deus de Israel. Eis que estão escritos na história dos reis de Israel. A sua oração e como Deus se tornou favorável para com ele, todo o seu pecado, a sua transgressão e os lugares onde edificou altos e colocou posto ídolos, imagens de escultura, antes que se humilhasse. Eis que tudo está na história dos videntes. Assim Manassés descansou com os seus pais e foi sepultado na sua própria casa, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Bendito Deus seja esse Deus de Israel. Amém. Preparando essa mensagem, eu vi o quanto Deus é bom. Eu dei o tema dessa mensagem, o Deus que transforma. Dificuldades que existem para que alguns se convertam. Às vezes a gente olha no decorrer do tempo, a gente vem para Cristo de modo que Ele mesmo nos traga. E quando estamos diante desse Deus maravilhoso, trabalhando na obra dele, e quando estamos no arraial, em comunhão, unidos com esse Deus poderoso, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, a gente olha para fora. E às vezes a lente que olhamos para fora, muitas das vezes é uma lente de julgamento. Porque o mundo nos oferece milhões de coisas que cada dia você vê uma versão diferente, uma versão nova do pecado, porém escondida em uma capa já antiga. Olhamos para homens e mulheres que muitas das vezes nós falamos para dentro de nós mesmos: essa pessoa não tem jeito. Às vezes a gente olha e fala assim: esse cara aí não está muito entregue ao mundão, está muito entregue a essas paixões, a esse pecado, que por mais que nós já venhamos ver que tem uma capa antiga por trás disso, aí tu fala: nossa, essa mulher aí não vai dar. Eu me lembro que um pastor antigo, um pastor conhecido, ainda vivo, ele fala que estava indo para um culto de jovem, passou por uma rua onde as mulheres vendiam seus corpos, se entregavam ali à prostituição, e certa vez ele fala que cansou daquilo e começou a pregar para aquelas mulheres. E aí os pastores, o conselho chamou este homem e falou: como é que você pode fazer isso? Qual é o testemunho que você vai dar aqui na igreja? Ele falou assim: eu não posso fingir que eu não estou vendo isso. Eu não posso passar e olhar simplesmente sem proferir, sem pregar a mensagem do Evangelho para essas mulheres, porque Deus me encontrou, Deus me achou, Deus me buscou e aqui estou, e por que não para com elas? E com lágrimas esse pastor levou para a igreja uma alma, uma mulher, salvo para a glória de Deus. Eu sei que é difícil para nós
E muitas das vezes, quando nós olhamos ou passamos por algum lugar, a gente sempre pensa o que vão pensar de nós. Mas o que Deus vai pensar de nós é isso que importa. Eu não estou falando que nós devemos servir de pedra de tropeço para ninguém. Maior é o que Jesus falou. Ide. Essa é a ordem. Pregai todos. Amém. Essa é a realidade. Então, o grande lobo que sabe se disfarçar no meio de ovelhas que buscam saciar sua fome fora do rebanho é esse mundo. Aos poucos, o mundo trajado de lobo vai destruindo um por um. Para isso é preciso acatar a lei de Deus, o mandamento de Deus, pois o que vai determinar a conversão de alguém não é o tempo que a pessoa tem dentro da igreja, mas sim a atitude de arrependimento diante de Deus que essa pessoa tem. Então, alguém pergunta para você e para mim: como posso me converter a esse evangelho maravilhoso, ao cristianismo, a esse Deus poderoso que enviou o seu único filho para morrer? Pelo que você está pregando, como posso me converter a isso, a esse Deus? Meus irmãos, um homem na cidade grega de Filipos fez uma pergunta bastante parecida a Paulo e Silas. Sabemos de pelo menos 3 coisas sobre este homem. A primeira, ele era um carcereiro. A segunda, era pagão. E a terceira, estava desesperado. Ele estava às margens de cometer um suicídio, quando Paulo o interrompeu. E foi nesse instante que esse homem perguntou: o que devo fazer para que seja salvo? A resposta vem de forma simples e rápida, e ele responde: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. O resto da passagem mostra que o homem acreditou na mensagem e se converteu. Sua vida começou a demonstrar a diferença daquele dia em diante. Como um homem bom, um exemplo para nós de que não há caso perdido ou impossível para Deus. Então você vê isso na história, na Bíblia, a história de Manassés, o pior rei de Judá, em Jerusalém. Ele nos mostra que Deus pode transformar qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Manassés cometeu pecados. E aí você vê que este homem, possuído pelo seu eu, começa a se irar. E aí você vê aqui a história de Manassés. Começa a reinar com 12 anos. E você vê que ele reinou 55 anos. Logo no início ele se desviou completamente do caminho de Deus, do Deus de Israel. E o pior, levando a nação a uma grande decadência espiritual e moral. O texto afirma que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme
as abominações dos gentios. Por mais incrível que possa parecer, seu pai foi um dos melhores reis de Judá. Assim, em sua infância, Manassés teve bons exemplos vindo de seu pai. Ver seu pai seguindo o Deus Todo-Poderoso com todo o coração. Este homem teve o privilégio de nascer em um lar religioso, onde a palavra de Deus era amada e praticada. Mas, como tantos na história, não deu valor algum a tudo isso. Não quer dizer que, por eu ter nascido numa família cristã, que eu iria seguir os caminhos do Senhor. Não quer dizer que o meu filho, criado na igreja, no evangelho, como nós dizemos, ele vai ser um pastor. Que às vezes é o meu desejo, é o teu desejo. Mas isso é um mistério para Deus, em Cristo. Isso é um mistério para nós, e só podemos entender através da história o que Deus irá fazer. Devemos cuidar dos nossos, devemos pregar a palavra, devemos ensinar no caminho. Mas somente este mistério é com Deus. Tinha tudo para ser um servo leal a Deus, este homem. Um representante do Senhor na terra, mas jogou tudo fora. Nasceu em um lugar onde os pais servem a Deus, serviram a Deus, mas não é uma garantia que ele iria servir. Muitas pessoas hoje desprezam este privilégio e não aproveitam a oportunidade que Deus nos dá de sermos criados no Evangelho, no caminho. Manassés perdeu o pai muito cedo. Talvez isso fez com que ele tivesse alguns pensamentos contra Deus. E este ato fez com que ele assumisse o reinado com apenas 12 anos. Apenas 12 anos de idade. Eu não sei se foi isto que lhe subiu a cabeça, ou se foram os seus conselheiros os culpados por isso, ou se foi a maldade do coração dele mesmo. A verdade é que ele reinou por muitos anos, procurando fazer e fazendo sempre o mal. Algumas de suas maldades, você vê ele construindo lugares de adoração a deuses pagãos. Construiu altares para outros deuses no templo de Deus. Construiu altares nos pátios do templo de Deus. Queimou seus filhos, praticou adivinhação, era agoureiro, praticava feitiçaria, consultava adivinhos e médios.
cegou os seus filhos. Até onde vai a maldade do homem? Queimou os seus filhos. Era sério isso. Ainda afirma que ele matou muitas pessoas inocentes em Jerusalém. A mão do rei Manassés estava ensanguentada. As ruas de Jerusalém estavam ensanguentadas. Mas, irmãos, há muitos em nossos dias que estão praticando o mal, mas graças a Deus poucos conseguem se igualar a este homem. Graças a Deus poucos, mas ainda existem homens com mãos ensanguentadas nos dias de hoje. E o seu salário nós sabemos o que é. Só que você vê o motivo da maldade aqui de Manassés. Algumas pessoas são más por conveniência, outras por prazer. Meus irmãos, há pouco tempo aconteceu uma brutalidade. Uma menina conheceu o menino através de jogos pela internet. A menina achou que poderia ajudar esse menino, porque ele estava falando várias coisas para ela que ia fazer. O menino com ódio da família no coração, com ódio do mundo. O menino que estava na igreja, em algum momento se afastou, se encontrou com esta menina. E lá esse menino estava completando 18 anos de idade, matou essa garota. Paz de você. Ele liga para o pai da menina, falando muitas coisas obscenas que fez com a menina. A menina tentando ajudar o cara, este jovem, sem remorso algum, liga para o pai e fala como matou a filha dele. Por prazer, queridos. Essa é a maldade do mundo. Sabem por que ele praticava tanta maldade? Manassés praticava essa maldade, sabe por quê? Paz, meus irmãos. Para desafiar a Deus. Para desafiar o Deus de Israel, o Deus dos seus pais. Ele fazia tudo isso porque queria provocar a ira de Deus. Ele, rei que era, parece não suportar a ideia de existir alguém superior a si mesmo. E ele desafiava Deus. E ele desafiava Deus. Meus irmãos, sabe o que Deus fez? Sabe o que Deus fez? Em seu amor, ainda mandava profeta para chamarem a atenção dele. Se fosse comigo, se fosse com você, você vendo um pai sacrificando os filhos, dentro do arraial, você vendo, conhecendo a história do Deus de Israel, o Deus que livrou o seu povo do cativeiro, a sua linhagem do cativeiro. O que, que você faria? O que, que eu faria?
mesmo instante, salmos imprecatórios sobre esse cara. Pedir a Deus, manda fogo sobre esse rei. Manda fogo sobre esse rei. Se pudéssemos, mandaria um fogo sobre esse cara. Não é diferente, meus irmãos. Não é diferente do que está acontecendo no Congresso. Não é diferente do que está acontecendo no Judiciário. O que nós iríamos pedir a Deus? Salmos imprecatórios. Essa é a grande realidade. Faça justiça, Deus, mande fogo com sonhos. Ele não dava ouvido a Deus, queridos. Manassés recebia visita de profetas e ele não dava ouvido. E ainda ele fazia o povo errar mais do que os cananeus. Porque esses são os que Deus expulsou da terra que prometeu a Israel que iria possuir, fazendo pior do que os cananeus. Este homem era uma pura maldade para Israel. Não sei quantos teriam misericórdia dele. Não sei se nós pudéssemos julgar quantos de nós aqui teríamos misericórdia desse homem. Mas depois que tudo isso acontece, vem o plano de fundo. Vem algo que nós chamamos de conversão. Você está indo para um lado, mas de repente você converte para outro. E assim acontece. Depois de tanto tempo levando uma vida perversa, Deus resolve colocar Manassés no seu devido lugar. Se é que podemos falar sobre a paciência de Deus, que é longa, mas um dia acabou para Manassés. Não havia mais jeito. Ele castigou Manassés. Ele endireitou Manassés. Embora Deus tenha enviado profetas para anunciar a Manassés e ao povo de Judá, eles se recusaram a ouvir. Como resultado de sua desobediência e idolatria, Deus permitiu que o rei da Síria invadisse Judá, capturasse Manassés e o levasse preso para a Babilônia. E ele foi levado com ganchos e correntes de bronze, uma humilhação diante do povo. Este evento é uma clara demonstração da justiça de Deus. Nós não estamos passando batido. Tudo que eu e que você está fazendo, Deus enxerga. E muitas das vezes vem algo contra mim, algo contra você, porque Deus está endireitando a nossa vereda, os nossos passos. A nossa conversão é todo dia. Aleluia. E bendito seja o Deus de Israel por nos enxergar todos os dias dentro da nossa casa, no nosso trabalho, no nosso andar, no ônibus. E é por isso que a justiça de Deus se torna deliberada. O cativeiro de Manassés foi consequência do seu pecado, e assim Deus permitiu esse cativeiro. Como muitos já disseram, alguns se convertem pelo amor. Quantos de nós já ouvimos isso? E outros pela dor.
Essa é uma grande realidade para aqueles que o Senhor ama. Aleluia. Manassés foi pela dor. Naquele momento ele percebeu que não era ninguém. E ele viu que Deus é o Senhor dos senhores. Glória a Deus. Que Deus é o Deus de Israel, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac. Glória a Deus. Eles perderam a visão da promessa, eles perderam a noção de que Deus era esse. E ele viu Deus agindo. E o Senhor é exaltado através do cativeiro do rei de Jerusalém, Manassés. Caindo em si, sentindo sua fraqueza, angustiado, suplicou por ajuda divina. Orou com toda intensidade, e por mais incrível que possa parecer, Deus respondeu a oração de Manassés. É isso que as pessoas do mundo não entendem. Como pode um Deus tão grande, tão poderoso, tão amoroso permitir que este homem voltasse à realidade? Como pode um Deus desse tão poderoso escutar a voz de um pecador quanto este? Um homem que mandou matar seus filhos, um homem que tinha mãos ensanguentadas, como pode? Como pode Deus escutar a oração de um homem como Manassés? Em sua aflição, preso e humilhado na Babilônia, Manassés fez algo que jamais tinha feito em sua vida. Ele se humilhou profundamente diante de Deus. O texto afirma que no seu sofrimento ele implorou o favor do Senhor, seu Deus. Humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Deus recolheu a sua oração. Deus ouviu a oração de Manassés, trouxe-o de volta a Jerusalém e restaurou o seu reinado. O testemunho da lamentação de Manassés é impressionante, queridos. Mas você vê que ele se converteu de verdade porque ele removeu os ídolos que haviam sido colocados no templo. Ele se arrepende. Ele se humilhou profundamente. Destruiu os altares que ele havia construído de outros deuses, para outros deuses. Ordenou que Judá servisse ao Senhor, Deus de Israel. Essa é uma verdadeira conversão. Não é nenhuma ladainha que hoje a gente fala que vai fazer, mas amanhã a gente não faz. Este homem implorou salvação para o Deus de Israel, e o Deus de Israel ouviu este homem. Manassés, um dos piores reis da história de Judá, encontrou graça e perdão quando se voltou para Deus em arrependimento sincero. Sua vida foi restaurada e ele corrigiu os erros do seu passado. Deus é incrível, meus irmãos. Não sei como que eu demorei tanto para entender e perceber e reconhecer esse amor desse Deus tão bom, tão poderoso. Mesmo nascendo numa família cristã,
Como pode? Quantos de nós já conhecemos pessoas assim, até mesmo dentro da nossa família? Às vezes, a gente ora, e a gente olha assim, pô, será que essa é para perdição? Meu Deus, será que esse é? A gente olha para a nossa família e a gente não consegue entender o mistério que Deus faz. Porque é mistério, né, meus irmãos? A gente não consegue compreender. E quando a gente olha uma filha, um filho, ou um pai, ou uma mãe, ou um primo, na lama, se sujando mais, se afogando nas armaduras desse mundo, águas amargas, bebendo o que não é para beber. E você olha e fala, não tem jeito, vai morrer assim. E nós nem sequer oramos por ela ou por ele. Não prestamos tempo, não doamos tempo para pregar o Evangelho com paciência. Eu fico imaginando Deus olhando para Manassés e não o restaurando. Você consegue ver um Deus recebendo uma oração, escutando a oração de um servo ou de uma serva, coração contrito, quebrantado, e falar não? O nosso Deus, Ele não faz isso. Perto está o Senhor. Glória a Deus. De um coração quebrantado, contrito, esmiuçado, voltado ao pó. Um coração que era de pedra e agora Ele coloca um coração de carne. Aleluia. Nós só estamos aqui por causa desse Deus. Porque um dia nós éramos Manassés. Então, meus irmãos, não existe alma que não possa ser encontrada e salva por Deus. Eu sei que é difícil, porque nós somos falhos e fracos. Mas aproveite esse momento e pregue a palavra. Em tempo e fora de tempo. Sim. O Deus que transforma é conosco. Então não existe pessoa que Deus não possa transformar. Não é minha responsabilidade de transformar ninguém. É você crer, pregar que Deus vai transformar. E assim seja a vontade de Deus. Tão certo como esse de pássaro está cantando. A vontade de Deus está em nós. A graça dele nesta manhã se renova sobre nós. E por que nós não vamos compartilhar com aqueles que estão esperando ouvir o Evangelho genuíno? Como o carcereiro ouviu e Paulo estava lá. Paulo estava preso. E mesmo assim pregou o Evangelho preso. Foi a oportunidade que ele teve de fugir. O terremoto aconteceu lá, mas ele não fugiu. A oportunidade que ele teve foi de pregar a palavra para aquele carcereiro. É o nosso testemunho. Somos homens e mulheres que andamos, e o cheiro que sai de nós é do Evangelho de Cristo. E quando as pessoas sentem esse cheiro, elas querem mais, porque é um cheiro bom, suave, agradável. A vida de Manassés é um espelho da condução humana.
mesmo aqueles que caem nas profundezas da rebelião, podem encontrar perdão e restauração quando se voltam para Deus. Sua história nos desafia a lidar com o pecado de maneira séria, lembrando que as consequências são reais. No entanto, mais importante que o juízo é a graça de Deus, que é seguir a todos que se arrependem. Todos que se arrependem alcançarão a graça de Deus. Para todos aqueles que sentem que estão longe demais de Deus, ou que seus pecados são imperdoáveis, a história de Manassés oferece uma esperança tremenda. Deus é um Pai amoroso, mas também justo, sempre pronto a ouvir e a perdoar. Que possamos responder o seu chamado, nos humilhando diante dele, encontrando, assim como Manassés encontrou, a restauração de nossas vidas. Para encerrar, meus irmãos, é bom perceber em tudo isso duas coisas. A primeira delas, que o amor de Deus é demais. Ele não só perdoou pessoas terríveis, como esta pessoa que nós lemos, mas Ele deu o seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz. Através desse Jesus, o seu único Filho, pelo aquele sangue que verteu na cruz, nós vamos inaugurar a grande, a maravilhosa Jerusalém, porque através deste sangue nós fomos comprados, e esse preço foi o que verteu na cruz. Esse foi o amor de Deus. O amor de Deus não tem limite, e nós pecadores somos errantes. Perdemos muitas das vezes a visão da promessa, erramos o alvo, mas através deste sangue, desse Jesus maravilhoso, esse único Filho que morreu por nós naquela cruz, podemos ter acesso à salvação através dessa mensagem da cruz de Cristo, do Calvário. E a segunda é perceber que não há ninguém que Deus não possa transformar. Manassés não é um caso isolado na história. O que disse Paulo em relação àquele endemoniado na cidade de Gadara, precisamos entender, queridos, que a todo momento a conversão pode acontecer, que a todo momento a salvação pode acontecer. Meus irmãos, nós não podemos desistir de nenhuma pessoa. Nós não podemos desistir de ninguém. Amém, Jesus. Porque Deus não desiste de nós. Nós precisamos continuar pregando a palavra do Evangelho, aproveitando as oportunidades que Deus nos dá, pois na hora certa o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, pode quebrar mais um muro, mais um coração contrito ali, mais um coração de pedra. Deus pode transformar qualquer pessoa. No momento certo, na hora certa, há de acontecer um milagre, porque salvação é milagre.
meus queridos, que a mensagem de hoje possa ser uma mensagem que você possa levar durante esta semana que entra Glória a Deus. no seu trabalho, na tua casa, para a sua vida. Aonde que você for, para onde você andar, não perca a visão, porque a promessa é essa, que Ele há de voltar. E os convertidos encontrarão com esse Deus nos ares. Acontecerá esse casamento. O noivo virá e a tua igreja convertida encontrará com o noivo nos ares. Aleluia. Seja assim, Deus louvado para todo sempre. Amém. Feche os seus olhos nesta manhã. Vamos orar a esse bom Deus. Bondoso Deus, reconhecemos que nada em nós pode merecer a tua graça, mas acreditamos no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós cremos que Ele pagou o preço completo pelos nossos pecados e que por meio da sua morte e ressurreição hoje somos justificados e desfrutamos da vida por amor ao seu nome, Jesus. Pedimos, Senhor, a Ti nesta manhã que pelo Teu Espírito transforma a qualquer um. E se assim é uma verdade, transforma o coração de pedra em um coração de carne. Aleluia, Pai, transformação. Dê-nos a fé verdadeira para confiarmos somente em Ti. Em Ti para a nossa salvação, e conceda-nos um coração sincero e genuíno para que possamos viver de acordo com os Seus mandamentos, ó Deus. Que a Tua graça soberana opere em nós, moldando-nos à imagem de Cristo Jesus, o Seu Filho amado, ó Deus. E que vivamos para a Tua glória todos os dias da nossa vida. Que possamos confiar em Ti como nosso único e suficiente Salvador de nossas almas. Que entregamos completamente, ó Deus, o nosso coração diante de Ti, Senhor. Nós Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. E oramos em nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Louvado seja para sempre, Deus. Que possamos sair daqui, Senhor Jesus Cristo, entendendo, ó Pai, que o Senhor pode, assim, salvar qualquer pessoa. É verdade, Deus. E que sejamos, ó Pai querido, uma ferramenta em Tuas mãos para pregar o Teu bom Evangelho a qualquer criatura. Que assim, Senhor Jesus, é que oramos no Teu nome para todo sempre. Amém. Amém. Vou convidar você nesse instante que se levante e que você possa declarar comigo esse louvor.